eu queria convidar a Ellen e o Luciano, que trabalham na área de tecnologia lá no Itaú, para falar sobre experiência do usuário. A Ellen é formada em marketing pelo Mackenzie e pós-graduada em inteligência de mercado pela SPM. Ela atuou na área de inovação em canais digitais no Itaú e agora é coordenadora do canal mobile. E ela é responsável pelo app Itaú e Personalité. O Luciano é formado em comunicação social, com MBA em marketing digital, e ele está finalizando agora um mestrado em tecnologias da inteligência e design digital na PUC. Ele atuou como designer de grandes portais, de notícias e também plataformas de e-commerce, e agora é especialista de UX lá no Itaú. Por favor. Obrigada. Olá, bom dia. Eu vou começar. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém já ouviu falar em UX, em User Experience, como uma metodologia? Legal. Obrigado. Então, aqui a gente vai passar por alguns termos mais técnicos, mas eu vou tentar ser mais abrangente para vocês entenderem do que essa abordagem se trata. Bom, UX é User Experience, que é a experiência do usuário, e pegando até um gancho da Sampa House, que a gente acabou de ver, é uma metodologia, é uma abordagem de design que a gente usa para entender o cliente antes dele contratar um produto, ou até para entender um cliente antes da gente lançar um produto. Será que o cliente quer esse produto, ou quer esse aplicativo, essa solução digital? Aqui eu acho que tem um gráfico que explica bastante o que é User Experience. Então, não adianta nada a gente desenhar algo bem bonitinho, bem acabado, se a gente não perguntou para o cliente que caminho ele quer fazer, né? Então, o que é o X? É um processo centrado no usuário, basicamente. A gente tenta conhecer o usuário, ver o que ele pensa, qual é o contexto de uso, ou o possível contexto de uso dele dessa solução, e como ele vai usar essa solução. E como a gente faz isso? Através de pesquisa. É a primeira etapa de um processo de User Experience, é tentar entender o cliente. É um processo iterativo. Quando eu digo iterativo, eu quero dizer que ele não tem fim. A gente começa entendendo o usuário, fazendo o research, a gente desenha uma solução baseada nos insights dessa pesquisa, a gente adapta, lança e mede o resultado disso. E, de acordo com o que a gente viu nos resultados, a gente faz de novo uma outra pesquisa, desenha de novo, implanta de novo. Então, é um processo que nunca acaba. Por isso que a gente vê os aplicativos sempre em versão beta. Nunca é uma versão final de uma solução. Sempre tem possibilidade de melhoria. E também não é uma receita de bolo. É claro que existem muitas ferramentas para essa metodologia, mas a gente pode usar uma ferramenta ou outra dependendo do nosso problema. Então, a gente pode encarar isso mais como uma caixa de ferramentas do que uma receita de bolo. Esse aqui é um gráfico de um livro que é bastante interessante, é um básico de User Experience, chamado The Elements of User Experience. Ele exemplifica bastante as etapas e as camadas desse processo. Então, eu vou passar rapidamente. A gente começa na etapa da estratégia, que é onde tudo começa, que é um lugar mais abstrato mesmo. Depois que a gente fez a pesquisa com o cliente, a gente já consegue construir essa estratégia. A gente desenha o escopo. O escopo seria quais são os requerimentos que esse projeto que eu estou criando precisa. Depois a gente desenha uma estrutura. Aqui eu já estou falando de arquitetura de informação. Então, como vai ser o mapa de navegação do meu site ou do meu aplicativo? Como vão ser as telas? Aí eu não estou falando apenas do design visual, estou falando apenas tendo uma ideia das interações. O esqueleto, aí sim eu falo um pouco dos wireframes, que é o que a gente faz. E, por fim, a gente tem a camada da superfície, que é o design e o conteúdo, que se encaixa em toda essa plataforma. Ops. E existe também uma confusão bastante comum que a gente faz, que é confundir User Experience com design de interface. E não é só isso. Como eu falei, User Experience é um processo que começa antes da interface, inclusive, ser concebida.
É um processo que começa no entendimento do cliente. Então, por exemplo, a gente vê que, comumente, a tarefa de UX ela é reconhecida apenas como Interface Design e Visual Design, sendo que todas essas tarefas aqui do lado fazem parte do processo de UX. Então, a gente começa pesquisa de campo, entrevista com o cliente face-to-face, criação de user tests, uma série de metodologias, até a prototipação, a criação do visual design, a criação do conteúdo e o lançamento. Esse é um exemplo que tangibiliza um pouco esse processo. Aqui é uma solução que ela vai além das telas. Eu não estou apenas desenhando uma tela. Essa é uma solução que não é uma solução do Itaú, mas a gente se inspira nela. Talvez um dia isso seja uma realidade para a gente. Como que eu torno o processo de saque no caixa eletrônico mais seguro e mais rápido? Você poderia, por exemplo, ter um aplicativo onde você acessa o aplicativo, escolhe a sua conta, fala quanto você quer sacar, já faz a sua autorização por biometria, coloca o seu dedo, ele reconhece que é você, e quando você chegar no caixa automático, você simplesmente aponta o seu celular para o caixa e ele vai entender que você já pediu R$60 ou R$100 e já te dá as notas. Você não tem mais que passar e fazer todo esse processo no caixa eletrônico. Então, é uma solução que vai além da tela, ela vai na interação do cliente no caixa eletrônico. Então, e também não é só usabilidade. Usabilidade hoje é uma commodity no mercado digital. Todo mundo consegue fazer um site que é minimamente acessível e com padrões de usabilidade que são reconhecidos. Existem muitas ferramentas de mercado hoje em dia que você faz o seu site em um dia. São padrões, são templates prontos que você simplesmente adapta o conteúdo e eles já são responsivos, quer dizer, você cria para a internet, ele já vai abrir no celular, já vai abrir no tablet. Então, a usabilidade já é uma commodity hoje em dia. E, agora sim, vamos falar um pouco das metodologias. Como o UX é uma abordagem, aqui eu trouxe 3 metodologias que se encaixam nessa abordagem. O Design Thinking. Design Thinking é pensar como designer para resolver problemas e para criar serviços. E essas três metodologias a gente aplica em alguns projetos do Itaú, por exemplo. Então, a gente começa com uma demanda, com uma ideia. Aí eu vou fazer uma etapa de entendimento, de pesquisa com o cliente. Eu faço uma síntese desses insights que eu tive com o cliente. Aí eu faço a minha conceituação, a minha ideação. Então, com base nesses insights, o que eu vou criar? Aí eu tenho uma hipótese. A minha hipótese agora ela precisa ser validada. Será que o cliente quer? Eu entendi que ele quer, mas será que isso que eu desenhei atende à necessidade dele? Aí a gente faz uma etapa de experimentação. Faço a prototipação, alguns testes, e aí eu tenho a minha validação da hipótese. Beleza, o cliente quer isso que eu desenhei. Então, como que eu implanto isso? Existe uma metodologia chamada Lean UX, que é baseada nas startups, que é uma forma de você implantar soluções de uma forma mais rápida. Então, e é esse ciclo amarelo, é o Make, Check and Think, que também é iterativo. Você faz, checa, pensa de novo, faz de novo. E como que a gente desenvolve isso? E aí aqui é simplesmente programação, quer dizer, simplesmente não, é a etapa de programação, que é Agile, que é uma metodologia de programação também voltada para a efetividade. A gente aqui quer entregar rápido. Aqui eu trouxe alguns modelos de equipe de UX que a gente vê em várias empresas e que pode servir de inspiração para vocês se vocês um dia quiserem montar uma equipe de UX. Existe um modelo de consultoria, onde a gente tem um time centralizado na empresa, que presta serviço para todas as outras áreas. E a gente vê que as empresas de software, 40% delas estão nesse modelo, e as consultorias de design, 64% usam esse modelo. Existe um modelo híbrido, que a gente tem um time descentralizado, alocado em projetos específicos, com troca e colaboração entre os profissionais. E é esse o modelo que a gente tem no Itaú. A gente tem várias pessoas alocadas em vários projetos, e essas pessoas, com esse expertise, trocam informações entre elas.
Existe um modelo distribuído, que é o time distribuído dedicado a projetos particulares e independentes. E aí aqui não há uma colaboração clara entre os profissionais do X na empresa. E o time dividido, que são grupos de pessoas com expertise específico, trabalham focados nas etapas do processo de X. Aí aqui eu estou dizendo que tem um pesquisador que trabalha separado do desenhista de interface, que trabalha separado do arquiteto de informação. E, como eu falei, a gente tem que pensar que UX é uma metodologia que ajuda a gente a desenhar experiências e serviços além das telas. É importante a gente usar isso para design de serviços, porque serviços, na verdade, são ecossistemas de interface, são ecossistemas de interações que o cliente faz. Não é só uma sequência de telas, e eles são multicanal, são baseados no tempo. E aí também existe toda uma biblioteca bacana sobre service design, que é justamente isso, é o X aplicado na vida, aplicado em produtos que vão além da tela, que é bem interessante. Aí eu acabei, a Ellen vai pegar aqui o gancho. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, eu sou uma pessoa que hoje em dia é apaixonada pelo mundo de mobile. E aí a gente dividiu um pouco aqui, eu e o Lu, em temas, do Lu falar um pouco de UX, e eu vou trazer um pouco para vocês o que está por trás disso em questão de métricas, né? Então, a parte de UX, de design, desenvolvimento de mobile, ela é totalmente pautada por negócios. Quem direciona, quem vai dar a visão, no fim das contas, do aplicativo, de um site, são vocês, provavelmente o perfil de vocês estão aqui. Então, a gente precisa ter um propósito muito claro. Então, eu evitei aqui até falar o porquê devemos pensar mobile, que eu poderia ficar horas falando do porquê, e acho que hoje em dia já é bem claro, né, o mercado, o comportamento do consumidor. E a gente vai trazer mais uma questão de como devemos pensar nessa linha que eu estava explicando. Então, quando a gente olha até um aplicativo, por trás disso tudo, por trás de ter uma equipe incrível de UX, uma equipe incrível e talentosa de design, eu trouxe até a Marina aqui, que trabalha com a gente, e desenvolvedores, a gente tem que ter os objetivos muito claros e métricas de acompanhamento para vocês conseguirem atingir o que vocês desejam com aquela plataforma digital. E aí, quando a gente fala de objetivo, a gente vai desde posicionamento de marca, isso sim, hoje é muito forte, né, no mundo digital. A gente fala de facilidade para o cliente, porque hoje o momento é do cliente. Então, se vocês estão aqui hoje, alguém quiser comprar uma passagem agora sentada em 2 minutos, vocês vão comprar uma passagem, vocês podem comprar em qualquer lugar que vocês quiserem, vocês podem decidir comprar feijão no caminho de casa, porque você esqueceu, e você abre o aplicativo e compra. Então, o momento é do cliente e a gente não tem controle sobre isso. Então, isso é a importância, eu acho que hoje, principalmente do celular, falando nesse sentido. A questão da experiência, acho que os smartphones trouxeram um novo modo de interação com o usuário hoje. E, na verdade, a tecnologia não é simplesmente a parte de games muito forte, a parte de entretenimento, mas é como você utilizar a tecnologia do smartphone a favor do seu serviço, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui até do banco, que acho que é uma das maiores funcionalidades que a gente lançou, que foi totalmente mobile, que é você pagar contas com a câmera do celular. Então, assim, não precisar digitar mais código de barras. Você hoje conseguia fazer isso só na agência, né, simplesmente. Hoje você faz em qualquer lugar. Você esqueceu de pagar a conta, está no limite do horário, você abre o aplicativo, você vai lá, tira praticamente uma foto e você consegue capturar o código de barras e faz isso em 2 minutos no máximo. Então, acho que pensar as tecnologias do celular e como vocês podem utilizar para o serviço de vocês, né, para o negócio de vocês. O que a câmera do celular poderia ajudar em algum produto ou serviço que vocês querem vender. E aí a gente tem a parte de localização. O celular está com a pessoa 24 horas, isso é fato. Todo mundo fala que esquece a carteira, mas não esquece o celular em casa. Vai para o banheiro com o celular, dorme e acorda com o celular. Então, assim, o celular está 24 horas com o cliente. O que isso pode te ajudar, né? Como essa informação pode ajudar o seu negócio? Até o pessoal acho que da Sampa House estava falando, o cliente contratou no aeroporto, chegando em São Paulo, e é exatamente isso. A gente vê... No caso de banco, a gente vê clientes que usam o banco de madrugada, e é isso que ele quer. Pode ser a pessoa que está saindo da balada, alguém que acordou no meio da noite e precisava ver o saldo, e é exatamente isso. A gente tem que estar lá disponível para eles no momento que eles precisam.
E é um canal também, acho que é um dos poucos canais hoje onde você pode tentar um momento de interação com ele e, naquele mesmo momento, ele interagir com você. Então, assim, seja por SMS, por e-mail, por um push via aplicativo. Hoje você pode tentar uma comunicação com esse cliente, próprio telefone, né? Mas hoje acho que a gente usa mais o e-mail, o WhatsApp do que o telefone. E você pode tentar uma interação com esse cliente e, no mesmo momento, ele te responder porque ele está com aquele aparelho na mão. E tudo isso, assim, tem essa parte mais focada em mobile, mas tudo isso é para quê? No fim das contas, é sim o foco em resultado. É isso que vai pautar, acho, qualquer decisão estratégica em questão de digital, de mobile ou de site. E a gente tem tanto a questão de conquista de novos clientes, né, devido à capilaridade que você tem quando você fala de sites e aplicativos. A gente tem diminuição de custos, sim, porque, óbvio, você consegue fazer cadastros de milhões de pessoas ao mesmo tempo, você consegue otimizar muitos processos, né, falando de site ou aplicativos, ou site no celular mesmo. E aumento de vendas também, ou de um cliente novo, ou até propriamente de um cliente que já é seu cliente, e você faz toda uma base de relacionamento com eles. E como que a gente, dado isso, né, dado o objetivo bem claro, e esses objetivos pautam muito as definições da equipe de UX, design e desenvolvimento, tá? Todo mundo tem um propósito muito claro junto a perseguir. E, dado isso, o que a gente faz depois, né? Como que a gente acompanha, quais são os momentos que você pode acompanhar com métricas para garantir a efetividade e otimização de todo o resultado do mobile ou do site. A gente segue muito, que a gente fala da jornada do cliente. O que é isso? A gente tem um momento de onde você vai gerar interesse do cliente para vir para o site ou para o aplicativo. Então, nesse momento, como que o cliente chegou? Ele chegou pode vir espontaneamente, sim, de um boca a boca, ou de alguma ferramenta que você contratou, né, e você estimulou esse cliente a estar lá. O que é importante nesse momento? O importante é a gente saber exatamente qual foi o canal mais efetivo. Num primeiro momento, é legal testar um pouco de tudo? É legal, mas aí o que é importante? Acompanhar e saber qual que foi o canal que teve o maior retorno com o menor custo, né? E aí que a gente sempre comenta que é atentar aos canais de vaidade, no sentido de eu preciso ter uma página no Facebook, ou se eu vou ter, por que eu vou ter? O que eu vou estar fazendo lá? Né? Eu vou estar interagindo com o cliente, eu vou ter suporte, eu vou conseguir, né, fazer uma gestão com essa página. Então, é isso que a gente sempre comenta muito no dia a dia. Né? A gente tem bem claro por que a gente quer fazer essa ação? Tem. Então, vamos seguir em frente. Se a gente não tem, é bom dar um passo para trás e pensar, será que eu não estou fazendo só para ter? E aí é bom sempre dar um passo para trás e repensar. Quando a gente fala de aplicativo, a gente tem um momento do download, né? Mas eu trouxe só esse momento só para enfatizar que é um momento que hoje a gente pega feedback dos clientes. Então, todos os comentários da loja, por incrível que podem achar que não, mas a gente lê todos esses comentários, que é muito rico para otimizar o dia a dia, para a gente saber o que o cliente está falando. Não só essa ferramenta, mas a gente utiliza N outras. E o feedback você pode conseguir fazendo simplesmente um formulário, pode conseguir de outras formas, né? Mesmo em site, você consegue sempre abrir esse caminho de conversa com o cliente. E aí, o que é importante? Aqui você consegue descobrir nichos novos, de repente, pessoas que utilizam que você nem imaginaria, usos diferentes, né, para o seu produto. Muitas vezes o cliente vai falar que usa de alguma forma que você não imaginaria. E também é importante ter um filtro bem crítico no sentido de o que ele está pedindo ou falando é aquilo mesmo. E aí entram depois outras métricas que complementam todo esse ciclo de análise. E a gente sempre fala, né, nesse momento, perguntar o que a gente não sabe, né, coisas óbvias e que a gente tem dentro de casa, a gente não precisa perguntar. E o reconhecimento é uma coisa que a gente vem trabalhando muito e que é muito importante. Então, se algum cliente deu uma ideia muito boa, que te ajudou a otimizar o seu negócio, ajudou a ganhar mais clientes, é muito bom hoje no mundo digital você reconhecer isso. Então, ele se sente ouvido e sente que ele fez parte de todo aquele processo. Então, a gente tenta trabalhar muito a parte de reconhecimento do cliente. Aí, aqui é um momento de primeiro acesso, né, que a gente chama. Então, a primeira vez que ele tem contato, de alguma forma, né, com a marca. Então, do mesmo jeito que a gente fala bom dia, né, quando a gente está ao vivo, o cliente espera uma boas-vindas no mundo digital também, uma humanização. Né? Então,
Até no banco eu tenho o costume de falar olá e falar o nome da pessoa, porque a gente tem essa relação também de humanizar um pouco os canais digitais. E o primeiro impacto dele é um momento crucial. É um momento onde ele tem que entender os benefícios, ele tem que entender quais funcionalidades estão lá. E, falando de mundo digital, a gente tem vários modelos de como fazer isso, né? E eu trouxe um exemplo só aqui, que a gente acaba utilizando, que chama de Coachmark, que as meninas de UX Design que definiram também. Então, vamos contar o que tem de novo lá, ou o que ele pode fazer aqui de uma forma simples, rápida e no momento certo. Então, esse primeiro acesso é um momento muito importante de você ganhar a boa empatia do cliente. E aí, depois, a gente entra num ciclo onde a gente trabalha toda a régua de relacionamento, né? Então, o que vem depois, né? Qual que é o pós-venda com esse cliente? E os clientes que largaram, que saíram, que de repente ficaram ausentes, como que a gente faz a retenção? E o porquê que ele saiu, né? Que é o mais importante, entender primeiro por que ele deixou a gente, por qual que foi o motivo. E as novas funcionalidades, de como a gente conta isso. Às vezes a gente lança tanta coisa e, no fim das contas, ninguém está usando. Mas por quê? A gente falou, a gente comunicou para o cliente, a gente fez de alguma forma, né? Então, isso é super importante. E, nesse momento, nesses dois momentos, eu trouxe aqui algumas métricas principais. Lógico, tem N outras, né, que podem ajudar, mas acho que são algumas principais que podem dar um primeiro norte. Funil de conversão, o que é isso? Né? A gente acompanhar passo a passo. Qual que é o momento que o cliente parou? Foi na primeira tela? Na segunda? E aí, depois que a gente identifica que foi na segunda, por que foi na segunda? Será que a gente teve alguma taxa de erro acima do normal? Ou será que ele não entendeu a parte de interface mesmo? E isso é uma mistura de métricas com a parte da conversa que eu falei. Então, por isso que a importância de ter o feedback do cliente sempre presente, né? Quem são os usuários ausentes e quem são os recorrentes, né? Qual que é a taxa de fidelização de acordo com cada mercado, né? Isso a gente fala até nos próprios canais do banco. Cada canal do banco, seja mobile, internet, agência, tem uma taxa de fidelização diferente, que é a frequência que o cliente volta. Então, pensando no produto de vocês, qual que é a frequência que ele voltaria, né, para comprar novamente um produto? Cada mercado tem a frequência muito diferente. Então, essas taxas, às vezes, não dá nem para a gente pegar de referência alguém. A gente tem que pensar mesmo no nosso e criar uma taxa de fidelização para o seu próprio negócio. E aí, eu queria explicar só um pouquinho aqui como que a gente trabalha negócios, métricas e UX nisso tudo. Quando vocês olham ali, esse aqui é o aplicativo, quando a gente olha só métrica, 99% dos clientes vão clicar aonde nessa tela? Acessar minha conta. Então, se a gente for só pela métrica, a gente tira tudo do aplicativo e coloca só o login e acabou. A gente tem um aplicativo que o cliente gostaria, porque é isso que ele usa. Porém, quando a gente olha ali, encontre o Itaú mais próximo, é encontrar o caixa eletrônico, a agência. Pode ser 1% dos clientes que usam isso, mas, quando eles usam, é porque ele está precisando ir muito. Então, ele está provavelmente no momento de desespero de, preciso achar o banco mais perto. Ele vai lá e vai entrar. Então, aqui é mais uma questão de urgência, a gente precisa ter essa funcionalidade lá. E a parte onde a gente tem comunicação e outros produtos do banco, né, que a gente tem outro aplicativo, a gente mostra outros aplicativos do banco e o próprio contato, são decisões estratégicas. A gente tem que ter lá, a gente quer que esteja lá para comunicar com o cliente, para apresentar produtos novos. Então, vocês veem que é um mix, né? Não é só a métrica do que ele mais usa, mas também do que é urgente, de repente, que precisa estar lá, e é uma definição estratégica. A gente quer colocar lá, e a gente pode mudar também, de acordo com o tempo, a gente pode trocar os quadradinhos que estão lá, surgiu um outro produto, a gente troca. Então, tem um mix aí de métricas, né, definições estratégicas e o que é urgente para o cliente. E aí eu vou trazer rapidinho aqui para vocês. O Lu começou a explicar um pouco da metodologia de startup. E aí, o que é isso? Eles falam muito em fail fast. Então, assim, falhem rápido. Então, essa é uma metodologia bem interessante para usar no dia a dia. E eles usam desde uma coisa muito grande, tipo uma ideia nova, abrir um negócio novo, como uma melhoria no seu dia a dia mesmo, do seu trabalho. E aí, o que a gente traz para exemplificar? Num modelo tradicional, que a gente chama, né, acho que até a mentalidade nossa, assim, como funciona, você tem uma ideia, você já começa a pensar, quanto tempo eu vou levar? Isso vai custar muito, não sei o quê, vou precisar achar pessoas incríveis e tudo bem. O que eles falam nesse modelo? Eles falam basicamente isso: quebrar a ideia em pequenas entregas. Então, qual que é o mínimo dessa ideia que você poderia quebrar e testar?
E aí você faz o quê? Você diminui tempo e custo, onde são as estrelinhas, são grandes marcos de decisões se você vai realmente levar essa ideia para frente e seguir para um próximo nível. Então, essa é uma estratégia bem interessante que eles usam. E aí eu coloquei algumas perguntas aqui que fazem, geralmente, pensar nisso. Então, qual que é a minha ideia, qual que é a hipótese? É a primeira coisa, você tem bem definido isso. E aí, como que eu valido com o menor investimento possível e tempo? Então, é fazer um trabalho mesmo de destrinchar essa ideia para você conseguir quebrar em pequenas fases que façam sentido. E, acima de tudo, dessas fases, qual que é a métrica de sucesso? Então, se eu atingir tantos clientes nessa primeira fase, ou tanto número de vendas, beleza, eu quero seguir um próximo passo, aí você segue um próximo passo. Aí vai para o próximo passo, bota outra métrica. E agora? É só vendas, ou eu quero vendas mais reconhecimento? E aí você vai e consegue evoluir fazendo pequenas entregas e conseguindo testar pequenas entregas rápido e com baixo custo. Até um exemplo que eles dão no livro tinha um país que eles queriam validar se as pessoas queriam uma lavanderia no país. Eles pensaram, o normal seria você ir lá atrás de um local incrível, né, onde passa muita gente, estrutura, e aí o que eles fizeram, simplesmente? Eles pegaram uma caminhonete, colocaram a máquina de lavar na caminhonete e começaram a passar pela cidade vendo se alguém se interessava em entregar as suas roupas e pegar no fim do dia com eles. Então, eles tinham uma métrica de sucesso, eles queriam atingir tantos clientes que pagassem num custo X, com uma caminhonete e uma máquina de lavar em cima dela, validaram a hipótese, e, depois disso, eles foram para um próximo passo de querer investir realmente. Então, assim, eu sei que é um exemplo parece bem drástico, mas acho que é um exemplo bom para você pensar depois em alguma ideia e como você diminui, né, o tamanho dessa ideia para conseguir testar rápido e conseguir tomar uma decisão se eu sigo para a próxima ou continuo com essa. Acho que é isso, gente. Obrigada. Sucesso.